lá, vamos em frente com as nossas reflexões com Deus. E estamos aqui no livro de Gênesis, já no capítulo 22. Então, só para nós fazermos um apanhado, Isaac já nasceu, Isaac já está mocinho também, já está com seus 12, 13, 14 anos. Ismael e a mãe de Ismael, Agar, já foram mandadas embora por Abraão. E então chegamos ao capítulo 22, versículo 1, está escrito assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhes: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num mato. Só até aqui. Então, amados, nós chegamos aqui ao cume, ao ápice da história de Abraão. Aquele homem que vivia na Caldeia, em Ur, e que um dia entendeu que estátuas de barro, de madeira, de qualquer substância, não podia ser Deus. Porque o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, Ele é muito maior, Ele é muito mais poderoso do que qualquer ser criado, do que qualquer coisa criada. E aquilo despertou o interesse de Abraão por buscar o Deus verdadeiro, e por isso Deus achou graça em Abraão, Deus se agradou de Abraão, porque em meio a um povo corrompido, a um povo envolvido pela idolatria, por adorar, por servir, por confundir com o Criador a criatura, Deus achou graça em Abraão. Por isso Deus chamou Abraão, disse: Abraão, sai aí do meio onde você vive, sai aí do meio da sua família e vem andar comigo, vem me seguir, eu vou te levar a um lugar e vou fazer de você uma grande nação, vou te dar a honra, o prazer de tomar parte, de ser parte na minha obra de salvação, de reconciliação da humanidade em rebelião com a minha pessoa. E Abraão então saiu lá da Caldeia de Ur com a sua mulher, com o seu sobrinho Ló. Nós conhecemos a história, nós já vimos aqui. E ele teve toda uma jornada, uma trajetória com Deus, aonde ele foi crescendo no conhecimento de Deus, na confiança de Deus, no amor, na fé no Senhor Deus. E então nós vimos aqui agora Isaque, o filho de Abraão, o filho que ele tanto ansiou, que ele tanto pediu a Deus, já era agora um meninão, já tinha 12, 13, 14 anos. Então o Senhor Deus vem a Abraão e faz um pedido violento para Abraão, faz um pedido muito grande, muito pesado para Abraão. Diz: Abraão,
oferece seu filho em sacrifício a mim. Pega o menino, vai ao monte que eu te mostrarei, e lá você me oferece o garoto em sacrifício, em holocausto. E Abraão, em momento algum, nós vemos Abraão na resposta a Deus, ele titubear, ele vacilar, ele questionar a Deus, falar, mas Senhor, é o filho que eu tanto amo, é o filho que eu tanto pedi, que eu tanto esperei ao Senhor, e agora o Senhor quer que eu o dê de volta, que eu o sacrifique para o Senhor. Em nenhum momento nós vemos Abraão falando isso para Deus. Muito pelo contrário, Abraão de bom grado pega o menino, prepara a sua montaria, prepara a lenha, prepara o fogo, prepara o cutelo, toma 2 dos seus serviçais para acompanhar. E quando chega ao pé do monte, onde Deus havia mostrado, ele diz aos servos, olha, esperem aqui, porque eu e o menino vamos ali, depois de termos adorado, nós voltaremos. Ora, Abraão agora então havia se dado a mentira. Ele mentiu para os seus servos quando ele disse, olha, nós vamos ali adorar e depois vamos voltar, e vamos voltar para casa, porque ele sabia que ele ia matar o menino, que ele ia oferecer o garoto em sacrifício a Deus. Abraão mentiu para os servos? Não, porque Abraão já havia aprendido a confiar no Senhor. Abraão já tinha uma fé racional, uma fé inteligente, ele conseguia ligar os pontinhos. Deus havia prometido a Abraão que faria dele um grande povo, que ele teria uma grande descendência, que reis e rainhas descenderiam dele. Logo, portanto, Abraão creu e cria e creu que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar a Isaque, que Deus ressuscitaria a Isaque. Mesmo Abraão sacrificando Isaque, imolando Isaque, degolando Isaque para oferecê-lo em sacrifício a Deus. Abraão já tinha desenvolvido uma fé racional, uma fé inteligente no Senhor. E ele cria que Deus era poderoso para trazer Isaque de volta à vida. Por isso, em momento nenhum, ele vacilou em oferecer Isaque em sacrifício. Por isso ele disse para os moços, para os servos, olha, fiquem aqui porque nós vamos ali adorar e tendo terminado de adorar, nós voltaremos. Por quê? Porque ele tinha desenvolvido uma fé racional no Senhor. Ele cria que o Senhor era poderoso o suficiente e iria trazer Isaque de volta, porque seria em Isaque que a descendência de Abraão partiria, sairia, seria a partir de Isaque que viria toda a descendência dele, Abraão. Portanto, ele sabe que Isaque não poderia ficar morto no alto daquele monte, que Deus o iria ressuscitar. Por isso, em momento nenhum, Abraão vacilou, titubeou em sacrificar Isaque a Deus. Por isso, tenha uma fé racional em Deus, uma fé inteligente, conheça a Deus e confie em Deus, assim como Abraão confiou. Ele cria. Deus já tinha dito que em Isaque sairia a descendência de Abraão. Portanto, ele sabia que Isaque não poderia ficar morto no alto daquele monte, que Deus o traria à vida novamente. Amém? Então, que você também desenvolva esta fé, tenha esta afinidade com Deus para crer e tenha racionalidade na sua crença em Deus, né? E a história de Isaque, o sacrifício de Isaque, a perspectiva de ressurreição de Isaque por Abraão é uma prefiguração da obra de Cristo Jesus, do sacrifício de Jesus Cristo para remir a humanidade, para reconciliar a humanidade com Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o nosso pedido é: acrescenta a nossa fé. Pai, estreita a nossa relação com o Senhor, nos aproxima de Ti, Pai, através da nossa fé, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.